Bom dia a todos e todas. Bom dia, é um prazer poder estar aqui. Agradecer ao Silvio Frank que foi contato com a gente, me chamar. Porque, na verdade, eu que agradeço por estar aqui, porque quando a gente pode falar sobre a questão de crianças, né, é um prazer para cada um de nós. Se quiser melhorar a vida das crianças da nossa cidade, do nosso país, é o que nós temos que fazer. Essa frase, esse austríaco aí que morou na Alemanha, foi escrita há cerca de 200 anos. Ele já estava com essa visão, né? E hoje muito nós temos assim de relance, sabemos que é uma verdade, né? E nós fazemos hoje com as crianças o que elas falam depois com a sociedade, né? Então com essa frase a gente inicia essa palestra aqui, que foi elaborada na verdade, o jeitão dessa palestra, ela foi elaborada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é onde eu trabalho. Eu estou na Receita Federal há 22 anos, trabalhando, cobrando tributos, cobrando impostos, os impostos federais. Então, nessa vida aí, cobrando tributos, muitas vezes eu fiquei até indignado, né, de cobrar tributos de pessoas muito pobres, né? No Brasil, infelizmente, o pobre paga muito imposto no Brasil, né? É uma coisa que tomara que os nossos governantes possam, com o tempo, alterar um pouco isso, né? É urgente que isso aconteça. E pode acontecer, né? Cobrar mais de quem tem mais para dar. Isso é o princípio até da igualdade, né? O princípio da igualdade é isso, tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais, né? Na medida da desigualdade, né? Então, por favor, pode dar um... O nome da campanha é Tributo à Cidadania. Até a expressão tributo aí ela tem uma conotação dupla, não é? Porque o tributo é uma homenagem, não é? Tributo, né, à cidadania, uma homenagem à cidadania, e a própria palavra tributo o imposto é um tributo, né? Os impostos, taxas, as contribuições de melhoria são tributos, né? Então é uma expressão assim que identifica esse motivo da nossa palestra aqui, não? Tributo à cidadania. Vamos lá. Então, qual é o objetivo dessa palestra aqui para vocês? Na verdade, é dizer que existe recursos, que existe necessidade de recursos para tratar de crianças vitimizadas. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos cerca de 2.000 crianças vitimizadas que estão sob cuidado de entidades, de creches, de organizações que cuidem dessas crianças. Nós temos cerca de 2.000 no município de Ribeirão Preto. Mas a novidade, vamos dizer assim, não é que existem crianças que necessitam de dinheiro. A novidade é que existem esses recursos aqui em Ribeirão Preto, para sensibilizar os cidadãos sobre a necessidade e a existência de recursos financeiros. Por favor, vamos lá. Então, na verdade, tudo começa com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que já está completando 18 anos, completou agora em mês de julho, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele, lá no artigo 260 dele, é que ele cria essa possibilidade. Mas o que é interessante observar? Que até essa época, em 1990, não existia quem que cuida da criança, quem que é responsável pela criança. Era a União, Estado e Município, era dividido entre eles. Daí tem aquela frase, né? Passarinho tem 3 donos, às vezes mora de fome e sede, né? Porque um deixa para o outro, tem esse risco. Então o ECA, o que ele fez? Ele municipalizou o atendimento da criança e adolescente. A partir dessa data, o município ficou responsável, né? Lá, ele municipaliza o atendimento da criança e adolescente. E nessa época, lá no artigo 260 do ECA, é que é criado um incentivo fiscal, né? Lá, um incentivo fiscal que destina recursos do imposto de renda que pode ser destinado à criança e adolescente. Quando saiu isso, as pessoas fizeram um cálculo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Ribeirão Preto, sabe qual que é o potencial do imposto de renda? Eu vou falar só de pessoas físicas, tá? Sem pensar nas empresas, nas pessoas jurídicas. Só nós, pessoas físicas, no município de Ribeirão Preto, nós temos um potencial hoje de mais de 14 milhões. Por quê? Nós recolhemos mais de 200 milhões, nós municípios ribeirão-pretanos, recolhemos mais de 200 milhões de imposto de renda, que vai para o governo federal. Então, esse potencial, que é 6%, nós vamos ver que a legislação permite, que 6% do contribuinte, em vez de ele pagar para o governo federal, a legislação permite que o quê? Você deixe no seu município, que é onde? No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, foi criado esse... Pode dar mais um? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Uma coisa importante. Ele é formado de uma forma paritária. O que é isso? Ele é formado pela mesma quantidade de pessoas indicadas pelo poder público e pela sociedade civil.
Então, a sociedade civil, através das creches e tal, que estão cadastradas lá no Centro de Cidadania, da criança e adolescente, eles indicam quem serão acho que são 9 representantes, no total é 18, depende do município, porque eu creio que são 18 que formam o conselho, 9 indicados pelo poder público e 9 pela sociedade civil. Eles que vão, quais são as funções do conselho? Olha lá, ele estabelece e executa as políticas sociais de amparo à criança e adolescente. Olha que interessante, não é a prefeitura, nem a Câmara Municipal, os vereadores, nem o prefeito, não são eles, não é o juiz da infância e adolescente, não são eles que dizem aonde nós devemos investir em criança. Hoje no Brasil, quem decide isso são os conselhos municipais de criança e adolescente. Na verdade, desde 88 foram criados, na Constituição de 88, criou vários conselhos municipais de educação, merenda escolar, saúde, da criança e adolescente. Tudo isso para quê? Para que passem a existir uma organização com pessoas mais preocupadas a longo prazo com aquilo, porque os governos ficam 4 anos e saem, não é isso? Normalmente. Então, para que tenha uma continuidade maior, foram criados esses conselhos. Então, no caso do Conselho da Criança e Adolescente, ele tem a função de estabelecer essas políticas, dizer onde nós devemos investir, quais são as necessidades que as crianças de Ribeirão Preto têm. É ele que diz, não é a lei do município, não é o prefeito, não é esse decreto, nada. É o conselho que decide isso. Olha uma coisa importante, além de estabelecer essa política, dizer o que é importante ou não para nossas crianças, é o Conselho Municipal que faz o gerenciamento, a destinação desses recursos. Os recursos vão para um fundo chamado Fundo Municipal. Também existem os conselhos estaduais, tem o fundo estadual e tem o nacional também. Mas vamos nos preocupar aqui com o municipal. Então, o fundo municipal, lá estarão os recursos e o conselho é que vai destinar para que creche que vai, para que entidade que vai. Como que o conselho faz isso? Nós temos aqui em Ribeirão Preto 62 creches cadastradas no conselho, que cuidam de crianças. O conselho, essa entidade faz um projeto dizendo, e apresenta ao conselho, dizendo no projeto o que ele pretende fazer para melhorar a vida dessas crianças vitimizadas e quanto que ele precisa de recursos. Então, por exemplo, preciso de 50 mil para na minha creche criar uma sala de informática, para contratar um assistente social, um professor, para trabalhar aqui. Então, terá recursos para isso. Da onde? Que está lá no Fundo Municipal de Criança e Adolescente. Então, uma vez aprovado esse projeto, que a entidade faz e apresenta no conselho, a entidade fica apta a receber esses recursos do imposto de renda. Olha uma coisa interessante aqui. Porque, só para você ter uma ideia, até o ano de 96 nós podíamos fazer uma destinação, uma creche, um asilo, para qualquer entidade chamada sem fins lucrativos. Não sei se vocês lembram disso. Podia pegar um asilo, por exemplo, você destinava, e podia deduzir isso do imposto de renda. A partir de 96 mudou isso. Uma das razões que nós sabemos da mudança disso é porque existia muita filantropia no lugar da filantropia, né? Eu falo até brincando, até para a gente levar, mas é claro que é uma coisa triste, né? Mas a gente até, só por causa de brincadeira, até para gravar. Então, por que foi criada essa questão do conselho? É para ter espécie de um filtro, para poder dizer, porque o pessoal do conselho conhece mais as entidades, não é? Então ele sim vai dizer que entidade pode receber o recurso. Antigamente não, nós pegávamos os recursos e dávamos para uma entidade. Nós temos aqui notícia, né? Notícia não, é caso concreto que eu participei disso, né? Nós participamos disso aqui na Receita Federal, de um asilo que simplesmente você chegava lá, destinava R$100, eles davam um recibo de 1.000. Não é um negócio? No imposto de renda você recebia R$270 a mais da restituição e você tinha gasto apenas R$100. É o que nós chamamos de uma entidade filantrópica. Nós fomos lá em entidade, não tinha nem livros, não tinha nada. Tá vendo? Então o que acontece é isso. Em razão disso, infelizmente, existe muito no nosso Brasil, né? Nós temos a corrupção está muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Tem muitas pessoas querendo levar vantagem em tudo, né? Essa que é a ideia, nós vamos, é claro, alterar isso, né? Mas enfim, essa é a razão principal de ser criado esse fundo municipal para servir como um filtro. Então ele funciona para ter essa segurança melhor. Uma das coisas que tem é uma conta bancária específica, que está escrito lá, né? É uma conta bancária específica para entrar esses recursos que nós destinamos. Então o dinheiro entra ali naquela conta e sai para ir para as entidades. Não é dezenas de contas que poderiam estar recebendo esses recursos. Ela é bem para melhorar a transparência da destinação desses recursos. E além disso, existe uma prestação de contas
para a Prefeitura, né? O Conselho presta conta para a Prefeitura, para o Ministério Público, o Conselho Tutelar, para ver se esses recursos estão sendo destinados adequadamente, e também para a Secretaria da Receita Federal.